A graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para mais uma escola bíblica dominical, virtual, online, como você preferir. E hoje nós vamos falar sobre a oração modelo. A oração que Jesus deixou para nós. Quando ele fala lá em Mateus 6, que quando vocês orarem, orem assim. E ele então vai falar de como nós devemos orar. Lá em Mateus 6, no verso 9 até o verso 13, ele fala: vocês quando pedirem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Certamente Jesus não fez esta oração e não nos ensinou sobre ela para que a gente fique repetindo, sem entender o que cada frase quer dizer, sem entender de fato o que cada frase representa. E hoje eu quero estar compartilhando com você sobre esta oração ponto a ponto, o que cada frase representa de fato. Porque nós já falamos que oração é relacionamento. Relacionamento. Quando eu oro, eu estou me relacionando com Deus, através de Cristo Jesus. E Deus está se relacionando comigo, através do seu Santo Espírito. Então nós precisamos entender, de fato, o que esta oração tem para nos ensinar detalhadamente. Claro que, respeitando o nosso pequeno tempo, eu vou procurar extrair o máximo possível. Vamos lá? Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e abra sua mente e o seu coração para que você possa, juntamente comigo, entender um pouco mais a esse respeito. Vamos lá, então. A oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem pecado contra nós. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos começar então entendendo a inicial desta oração. Pai nosso que estás no céu. O que isso realmente representa? O que significa isso? Veja, significa que Ele é o nosso Pai, de verdade, e nós somos seus filhos e filhas. Portanto, podemos pedir a Ele sem medo e com toda a confiança, pois Ele nos ama incondicionalmente. Nós entramos na presença do Senhor declarando que Ele é um Pai que está no céu, está sobre tudo e sobre todos. Segundo ponto é que falamos santificado seja o teu nome. Isso significa que o nome de Deus é santo por si mesmo. Por isso, entramos na sua presença adorando e engrandecendo o seu nome. E desejamos nesta oração que ele seja santificado em nossa vida. Nós entramos na presença de Deus adorando a Deus. Adorando a Deus. Sempre que nós entrarmos na presença de Deus, a oração do Pai Nosso nos ensina a estarmos adorando a Deus. Nós temos feito
toda vez que oramos, nos áudios, na igreja, nós confessamos os nossos pecados. Por quê? Porque temos pecados. Pecamos. E não tem como nós vencermos a inclinação para o pecado que todos nós temos. Por isso, temos que chegar a Deus em oração pedindo perdão. Mas a oração do Pai Nosso mostra que nós entramos na presença do Senhor adorando a Ele. Quando acontece isso? Quando a palavra de Deus é ensinada de forma clara e pura e com simplicidade, e nós, filhos e filhas de Deus, também procuramos com seriedade e compromisso viver uma vida santa em todos os momentos. A pessoa, porém, que ensina e vive de modo diferente do que ensina a palavra de Deus, desonra o nome de Deus na sua vida e entre as pessoas. Então nós precisamos entender que quando nós estamos falando santificado seja o teu nome, então tem o significado e, na sequência, nós vamos ver quando que santificado o nome de Deus é na nossa vida. E é desta forma, quando ela é ensinada de uma maneira clara, pura e com simplicidade. Porque ninguém precisa ficar fazendo uma exegese, precisa ficar fazendo aqui, desenvolvendo um material teológico fundamentalista. Não, porque Deus quer se relacionar com cada um dos seus filhos. Então nós só precisamos entender. Então, santificado seja o seu nome acontece quando nós usamos de simplicidade, filhos e filhas de Deus, quando a gente é claro, quando a gente tem pureza de coração, quando a gente não tem segundas intenções nas palavras, mas procuramos com seriedade e compromisso viver uma vida santa em todos os momentos. A pessoa, porém, e é claro isso, é um alerta que eu deixo para todos, a pessoa, porém, que ensina e vive de modo diferente do que está ensinando, desonra o nome de Deus na sua vida e na vida das pessoas. É muito sério. Por isso a gente tem que ver sempre com muita seriedade. Amém? Vamos continuar então. E aí continua a oração: venha a nós o teu reino. Isso significa o quê? O reino de Deus vem por si mesmo. Não depende das nossas orações. Mas pedimos nesta oração que ele venha também a nós. Que venha também a nós. E isso acontece quando o Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo, ou seja, quando aceitamos Cristo em nossa vida, por graça de Deus, e vivemos em comunhão com Deus neste mundo e na eternidade. Então, venha o teu reino, a profundeza do que é vir o reino de Deus na nossa vida. Quando Jesus entrou na nossa vida, ele estabeleceu o reino de Deus na minha vida e na sua vida também. Agora, ele não estabeleceu o reino de Deus na nossa vida para que a gente continue vivendo como a gente quer. Não, ele estabeleceu o reino de Deus na nossa vida para que nós possamos desenvolver a mente de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 2,16. Desenvolver a mente de Cristo para que a gente possa ter de fato uma vida espiritual autêntica nesse mundo complicado. Aí sim, nós vamos observar que o reino de Deus veio na nossa vida e nós vamos interagir no reino de Deus e com as pessoas como Cristo estaria fazendo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, ele está dizendo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. E isto significa que a boa e misericordiosa vontade de Deus é feito sem a nossa oração. Porque Deus ele vai fazer a vontade dele, da forma dele, do jeito dele e como a palavra preconiza. Mas pedimos nesta oração que ela seja feita também em nós. Também em nós. Porque eu quero a vontade de Deus na minha vida, porque a vontade de Deus é o melhor para mim. É o melhor para mim.
E quando acontece isso? Quando Deus desfaz e impede todo o plano e vontade do inimigo, que nos impede de santificar o nome de Deus em nós e não quer que seu reino venha. Claro que não. Claro que não. O inimigo, ele não quer que nós vivamos uma vida espiritual autêntica, que a gente glorifique a Deus na nossa vida, que a gente entenda a vontade de Deus e se submeta a ela com seriedade, com inteligência, com obediência e, sobretudo, com amor. Ele não deseja isso. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela vai, claro, em depender da nossa oração. Porque a nossa oração não tem como mudar a vontade de Deus nunca. Nunca. No entanto, nós precisamos aprender o que quer dizer isso e nos submetermos para que isso aconteça em nossa vida. E aí nós somos fortalecidos para continuar a nossa trajetória, resistindo o inimigo e caminhando na direção da santidade dia após dia. Continuando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja só o que significa. Deus dá o pão de cada dia também sem o nosso pedido. E Ele dá a todas as pessoas, inclusive as pessoas que não têm a Cristo. Mas pedimos nesta oração que Ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. E o que significa o pão nosso de cada dia? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que significa o pão nosso de cada dia? O pão nosso para hoje. O pão nosso para o dia. Está totalmente em sintonia com o maná que Deus enviava ao povo, aos israelitas, no deserto. Está realmente na mesma sintonia. O pão para cada dia. Você não tem que ficar pensando no pão de amanhã. É o pão de hoje. Então, mas o que significa isso? Veja só, tudo que se refere ao sustento e às necessidades da vida. Por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido, esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde e disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e tudo mais. Isso é o pão de cada dia. Porque é a forma que nós agimos e interagimos neste mundo coisificado. E Deus, Ele entrou aqui com a gente e Ele quer cuidar de nós aqui onde nós estamos. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Então nós precisamos entender o que é o pão de cada dia. Ou seja, não precisamos ficar ansiosos, temerosos. E isto está totalmente em sintonia com Mateus 6, quando Jesus vai falando das preocupações para os discípulos que estavam ansiosos com o dia de amanhã, com o que seria, o que aconteceria para eles, como seria, e eles estavam preocupados com coisas, com roupa e com comida. E Jesus disse: confiai em Deus, porque Ele vai prover todas estas coisas para a vida de vocês. Está totalmente em sintonia com a sequência deste capítulo. Então nós precisamos entender isso, que Ele vai prover para nós a nossa necessidade do dia, sem nenhum tipo de problema. Por isso devemos descansar no Senhor. E Ele continua: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem pecado contra nós. Ao texto que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o mais tradicional, né? Mas vamos ver o que é isso. Olha só a dimensão desta palavra e a profundidade dela na vida das pessoas.
Significa que nesta oração estamos afirmando que devemos ser perdoados por Deus na medida com que perdoamos as pessoas. Embora não mereçamos, pedimos perdão a Deus por nossos pecados, pois não queremos ter nossos pedidos recusados e sabemos que não somos dignos das coisas que pedimos. Temos que ter clareza disso. Pedimos a Deus, pedimos que Deus nos conceda tudo por graça. Graça, todos sabem, é favor imerecido. Então, Deus nos conceda tudo por graça. Não merecemos, mas pedimos que Ele nos conceda. Já que diariamente pecamos muito e nada merecemos a não ser o castigo. Temos que ter clareza, meu irmão, minha irmã, sobre estas questões. Continuando, não nos deixes cair em tentação. Veja, Deus não tenta ninguém, mas pedimos nesta oração que Ele nos proteja e guarde para que não sejamos enganados pelo diabo, pelo mundo e por nós mesmos, e nem sejamos levados por crenças falsas, desespero e qualquer outra grande vergonha ou vício. E pedimos que, mesmo sendo tentado, resistamos. Veja, eu quero que você preste atenção no sentido seguinte: para que nós não sejamos enganados pelo diabo, pelo mundo e por nós mesmos. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando você olhar no espelho, você está de frente com o seu pior inimigo. E você tem que vencer a si mesmo. E só Deus, para poder fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Mas livra-nos do mal. Olha o significado. Significa que nessa oração, em resumo, que o Pai no céu nos livre de todos os males que afetam o corpo, a alma e o espírito, a honra, a moral, a integridade, o caráter e os bens. Livra-nos do mal. Temos que entender com muita clareza o que isso significa. Qual que é a dimensão deste livra-nos do mal? Eu vejo por aí que tem gente que coloca essa frase no carro. É um despropósito essa frase colocada, jogada sozinha. E vejo que muitos colocam isso porque acham que entendem que é bonito. Ou acham que tem algum poder esse tipo de palavra, sem que você entenda perfeitamente o que ela representa na sua vida. Porque você tem que entender. Porque não basta você fazer uma confissão positiva disso e você vai estar, então, liberto. Não. Isso é uma condição emocional. A pessoa acha que ela está liberta, mas isso é emocional. No campo espiritual, na vida espiritual, não está liberto de absolutamente nada. A menos que a pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador e tenha a sua vida totalmente voltada a servir a Deus em Cristo Jesus. Ele continua, caminhando para o final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja o significado. Observe que a oração do Pai Nosso, ela inicia com palavras de adoração a Deus e termina com palavras de adoração a Deus. Pois teu, Senhor, é o teu reino, é o poder e a glória para sempre. Devemos ter certeza que esta oração é completa quando a entendemos e a colocamos em prática em nosso dia a dia, mas entendendo cada frase, cada ponto. Pois tudo que nela contém agrada a Deus, ao Pai Eterno, e por isso Ele nos atende. Porque quando o Senhor se agrada da vida dos seus filhos e filhas, Ele quer, na verdade, estender a bênção na vida de todos. O Senhor é assim. O Senhor é assim.
pois Ele mesmo nos mandou orar assim e prometeu atender-nos. Pode o nosso Pai eterno prometer alguma coisa que Ele não vai fazer? Claro que não. Claro que não. Então esta oração, ela termina desta forma, termina desta maneira, com muita clareza, adorando ao Senhor, mas nós devemos ter a certeza que ela é uma oração completa. No entanto, se você ficar recitando ela, simplesmente para ficar recitando, porque você acha bonito os termos ali, né? E Jesus disse para você, para mim e para todos orarmos assim, mas Ele espera, no mínimo, que a gente possa entender o que significa cada frase, cada termo aplicado, para que nós possamos colocar na nossa vida. Porque esta oração, verdadeiramente, ela é completa. Não falta absolutamente nada nela. Mas pode faltar em nós. Pode faltar o nosso entendimento. Pode faltar o nosso coração nela. Pode faltar coisas que são fundamentais para a minha vida e para a sua vida espiritual. E aí termina com um amém. E amém, como você já sabe, significa sim, assim seja. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós encerramos esse momento de escola bíblica dominical e a minha esperança e a minha expectativa é que você tenha sido abençoado, abençoada nesses poucos minutos em que conversamos sobre a oração do Pai Nosso. Desejo muito que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando o seu coração. Desejo muito que você esteja firme com o Senhor e que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos distante, mas estamos bem perto. Tenho orado por você, tá? Tenho orado pela igreja e tenho sido abençoado, tremendamente abençoado por isso. Meu irmão, minha irmã, ore por mim. Ore por minha esposa, por meu filho e minha nora. Ore por minha família também. Tá bom? Nos vemos logo mais no culto de agora à noite. Deus te abençoe e até já.